Amém, mulheres. Aonde você estiver, vamos orar para nós iniciarmos este tempo precioso. Senhor, eu quero agradecer ao Senhor por essa linda oportunidade de estarmos em unidade, uma oportunidade que o Senhor nos entrega em vida para em uma só voz, com o mesmo propósito e a mesma visão, servir ao Senhor e servir quem está ao nosso lado. Senhor, tu tens trabalhado em nosso coração, em nossos comportamentos. O Senhor tem trabalhado no nosso espírito e nós queremos ser uma mulher segundo o teu coração. Pai, aonde estiver uma mente cativa, uma mulher com sede de ti, que o Senhor possa invadir o lar dela agora, que o Senhor possa, Senhor, tocar ela onde ela estiver, e que a tua presença, que a tua palavra venha trazer, Senhor, confirmação do destino da tua filha, trazer direção para tudo que ela for fazer, Deus. Nós vivemos para a glória do teu nome. E é isso, Senhor, que nós queremos declarar, Senhor, que a honra é tua e a nossa vida, Senhor, é movida conforme o Senhor vai nos soprando, vai nos impulsionando. Por isso, Deus, toda resistência, todo bloqueio na mente, toda dispersação, em nome de Jesus, nós queremos repreender e declarar agora o teu governo, declarar agora a autoridade do Senhor sobre a vida, sobre o coração, sobre a mente de cada uma das tuas filhas. Em nome de Jesus, nós declaramos a bênção do Senhor e profetizamos que esta noite, que este tempo será um tempo de crescimento, de evolução, Senhor Deus, e de romper, porque eu sei que o Senhor nos chamou para este tempo. Toda honra a ti, Senhor Deus. Em nome de Jesus, amém e amém. Glória a Deus. Mulheres, todo encontro, toda oportunidade de aprendizado é também um momento em que nós devemos estar atentas para não dispersarmos, porque o inimigo das nossas almas quer que a gente não tenha o foco naquilo que Deus tem para nos entregar. E quando eu digo sobre isso, eu já começo a falar sobre a nossa mentalidade, a maneira como a gente se posiciona, a maneira como a gente se entrega diante das situações. Tudo isso vai nos conduzir a um fim, e esse fim pode ser amargo ou doce. Então, fiquem bem atentas. Tudo que acontece ao nosso redor não é só físico, é espiritual também. Então, fiquem ligadinhas no Senhor. Eu já quero começar deixando como abertura aqui do nosso momento Romanos 12. Romanos 12, 2 diz assim: Não imitem o comportamento e os costumes deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar, a fim de que experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para vocês. Irmãs, a gente já começa por aí. Um chamamento, uma ordem, todas as vezes que o Senhor traz uma ordem, ele traz uma direção e um convite à obediência. Então, ele já está nos dizendo aqui, ó, na nossa vida, na nossa caminhada, no nosso dia a dia, não imitem o comportamento e os costumes deste mundo. Então, nós estamos falando das obras da carne que nos levam a se afastar de Cristo e a não prosperar e a não florescer nos frutos do Espírito. Não imitem os costumes deste mundo, mas deixe que Deus, ou seja, sair do controle humano e permitir que o Senhor nos transforme e viver essa transformação, eu vou dizer de causa própria. Não é tão simples, é desafiador. Transforme por meio da mudança no quê? No modo de pensar. Porque a mudança ela não começa no externo. A mudança ela não se move ao nosso exterior, ela começa aqui, na nossa mentalidade, na maneira como a gente vai desenvolvendo a nossa crença, a nossa visão de mundo, o que é permitido, o que não é permitido, o que nós vamos nutrir e o que nós vamos repelir. Então, quando a Bíblia diz assim, ó, deixa o Senhor trabalhar,
Deixe que Deus transforme o seu modo de pensar. Por quê? Porque quando você permite que o Senhor transforme a sua mentalidade, você vai experimentar. Aqui é a maior chave transformadora na vida de uma mulher. Experimentar a boa, ou seja, Deus tem o melhor para você. Tudo que ele faz é bom. Tudo que ele faz é agradável e perfeito. Ou seja, a medida certa que você precisa para poder viver do desfrute. Então, a primeira coisa que eu quero que você já traga para o teu coração é: mudança de mentalidade não está fora de mim, não está ao meu redor, não está nas outras pessoas, não está nas condições externas. A mudança de mentalidade começa de dentro para fora. E isso é muito lindo, por quê? Porque nós, ao longo da vida, somos ensinadas, ou se não somos ensinadas, na dinâmica de sobrevivência e na tentativa de vencer os processos e os desafios da vida, nós somos levadas a olhar e se apegar no que está fora. Então a gente busca suporte nas pessoas, a gente busca suporte naquilo que a gente ouviu da nossa família, a gente busca sustentar naquilo que a sociedade está dizendo. E vamos para exemplos. Então, aquilo que o seu pai representou, que a sua mãe representou para você, aquilo que foi doloroso para você e que de alguma forma você buscou escape e suporte em um outro familiar ou numa situação dentro da sociedade, aonde você pegou referência de amigos, de professores, de coisas ao seu redor que trouxe para você um, um sustento para você sobreviver e atravessar as fases desafiadoras da vida. E quando a gente vai vivendo cada etapa, a gente vai formando a nossa crença e a nossa subjetividade, ela vai se alinhando e nós vamos fazendo as nossas escolhas de acordo com as nossas experiências, nós vamos fazendo as nossas escolhas de acordo com aquilo que nos traz a segurança necessária para podermos atravessar. E aí acontece um grande perigo. Nós, mulheres, seres humanos, nós temos daí a tendência de sempre responsabilizar, transferir ou terceirizar aquilo que nos acontece. E aquilo que nos acontece não é sobre o outro, nunca vai ser sobre o que o outro fez ou de alguma forma atingiu a nossa história. Vai ser sempre sobre a maneira como eu lido com isso, como eu estou atravessando com isso, como eu vou levar isso para a vida como um aprendizado, como uma perca, como algo positivo ou algo negativo. Por isso que a palavra do Senhor é a nossa bússola. Aqui fica muito claro: deixe. Permita que Deus transforme a sua mentalidade. Porque quando a sua mentalidade é transformada no Senhor, você experimenta a porção ideal que é para você, que não é igual a da outra irmã, que não é igual a alguém da sua família, mas é a medida certa para você. Então a mentalidade, ela começa dentro da gente. Hoje, Deus não quer mudar as circunstâncias da nossa vida, Ele não quer mudar, alguns processos ali externos. O que que Ele quer? Ele quer curar a nossa mentalidade. Porque quando a nossa mentalidade muda, a nossa mente também muda em relação ao mundo, a nossa forma de viver também é modificada. Então eu quero declarar sobre você que hoje Deus já começou a fazer uma boa obra em você, porque você tem um coração ensinável, seu coração é flexível para aprender sobre mais de Deus. Mas eu já quero declarar sobre você que hoje, dentro desse processo, o Senhor vai mudar a sua mente, vai mudar a sua forma de viver e Deus vai expandir as suas percepções. Ou seja, percepção é tudo aquilo que a gente aprende, tudo aquilo que a gente desenvolve na forma de visualizar
o mundo ao nosso redor. E eu declaro que você vai expandir a sua percepção em nome de Jesus, para que você amplie as suas possibilidades de viver, de desfrutar. Aqui eu aprendo algo muito lindo com o Senhor. Quando a gente não permite que Deus faça a boa obra em nós, nós caímos em ciclos de comportamentos que são viciantes. E esses comportamentos nos levam a frustrações sequenciais. Então, a minha pergunta para você entrar dentro dessa revisão de alma e de vida é: como eu estou vendo a minha vida? Quais são as áreas ou os comportamentos que me ferem e que me custam muito? O que eu vejo de mais negativo na minha história? Quem são as pessoas que mais são desafiadoras hoje para lidar na minha vida, no meu trabalho, na minha família, nos meus relacionamentos? Tudo isso tem a ver com essa percepção. Porque nós, quando não conseguimos fechar algumas arestas ou algumas coisas na nossa vida, porque nós não precisamos viver traumas grandiosos para deixar algumas coisas abertas. Às vezes vamos passar por situações que a gente consegue sobreviver, a gente consegue passar por aquilo, mas vira e mexe quando alguma coisa se conecta com aquela ocasião, com aquela situação, por exemplo, uma amizade que você se frustrou, e nessa amizade que você se frustrou, quando você percebe que alguém possa ser muito parecido com aquela pessoa que te traiu, você automaticamente já fica em estado de alerta e isso é natural, porque é um mecanismo de sobrevivência. Mas quando a gente amplia a nossa percepção, a gente não joga todo mundo no mesmo saco. A gente não joga todo mundo numa mesma situação. Por quê? Porque cada pessoa funciona de um jeito. Todas as experiências, elas são válidas para um crescimento, mas cada experiência vai nos ensinar. E isso nos faz muitas vezes cair em lugares, em crenças, em comportamentos que vão nos viciar e vão ser disfuncional. Então, se existe uma área, se existe um comportamento que para você hoje é muito custoso, é dolorido, esse é o lugar de cura para você. Esse é o lugar que você vai precisar mexer. A perfeição nos leva à escravidão, mas a percepção, aquela que a gente constrói, quando ela é colocada no Senhor, a gente sai desse lugar de perfeição, sai desse lugar de escravidão e a gente passa a deixar o Senhor nos tratar e a gente começa a ressignificar, porque hoje nós olhamos para mulheres que estão em busca de um sucesso profissional, em busca de um sucesso na sua liderança pessoal, seja dentro de casa, ministerial. E aí, nós estamos vivendo numa geração que é uma geração muito rápida em resposta à necessidade de tudo muito pronto, muito agilizado, e não é bom, porque isso nos leva nessa busca incessante de cair nesse engodo da perfeição. Mas, ao mesmo tempo, a gente pode ocupar um lugar de cheia. O que que é esse cheia? Cheia não exige muitas funções, porque é uma pessoa que está dedicada e que busca os seus objetivos. E ela quer melhorar constantemente. Então, hoje nós conhecemos muitas mulheres que são cheias. Cheias de responsabilidades, cheias de compromissos, cheias de muitas coisas. E tá tudo certo, tá tudo bem. Mas o convite do Senhor hoje para este encontro, quando a gente fala sobre mentalidade, é você não ser só cheia, mas você ser transbordante. Porque quando você transborda, você expande as suas possibilidades. Além do espaço limitado que você tem uma expansão interna, a sua postura muda, você tem constância, você tem persistência e você não busca se mover por reconhecimento, mas você desfruta. Uma mulher cheia, ela não consegue desfrutar. Ela vive no automático. Ela vive o papel de tabela.
eu preciso cumprir horário, eu preciso resolver situações, eu preciso prestar contas, eu preciso cumprir com uma agenda. Isso é errado? Não. Mas Deus quer nos levar além. Porque se Ele nos chamou para este tempo, nós vamos além de um papel. Nós vamos desfrutar. E desfrutar tem a ver com transbordar. E como que a gente transborda? Tirando o controle das nossas mãos e colocando no Senhor. Porque uma mulher cheia, ela não consegue parar para desfrutar. Mas uma mulher que desfruta, ela é transbordante. Ela entende que ela não precisa da validação do outro ou ela não precisa provar para alguém que o que ela faz ou a maneira como ela está vivendo tem que ser positiva para o outro e para a plateia que a assiste. Não. Ela entende que hoje ela tem uma agenda, ela tem um compromisso, mas ela sabe que aquela agenda não a controla, que aqueles compromissos não são as suas prioridades maiores. Por quê? Porque ela entendeu que ela também precisa desfrutar. E desfrutar é você observar o simples, é você olhar para uma agenda cheia de compromissos e entender que existe um tempo para todas as coisas e que neste tempo você precisa expandir a sua mentalidade. E quando você vai expandindo a sua mentalidade, você vai gerando consciência de todos os processos. E aí vai chegar de tempos em tempos que você vai fazer uma manutenção diária de tudo que você está fazendo. O que que isso diz muito sobre nós? Porque nós mulheres, a gente quer construir um método, a gente quer construir um protocolo de ações que dê certo para nós, que funcione para nossa vida, para nossa casa. E pode ser que fique bom, dê certo as estratégias, dê certo os processos implantados na empresa, em casa, no ministério. Só que quando a nossa vida está nas mãos do Senhor, não é para sempre. Os processos não são para sempre. De tempos em tempos, o Senhor trata o nosso ser. Lembra a mudança de mente? A vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Quando você desfruta, você não sente peso. Quando você desfruta, você vive cada estação. E você abraça cada estação sem culpa. Mulher que sente culpa é mulher que precisa rever como está vivendo o tempo que o Senhor colocou em suas mãos. E agora, fazendo essa introdução, nós vamos fazer esse contraponto, tá? Para vocês entenderem sobre mentalidade de escassez versus mentalidade do reino. Então, já bem dito aqui, a mentalidade são as decisões. E é essa mentalidade que molda os nossos relacionamentos, a forma como nós somos, como nós nos vemos e como nós vamos ver a vida. Na Bíblia existem dois caminhos muito claros: mulheres dominadas pela mentalidade de escassez e mulheres dominadas pela mentalidade do reino. Então eu vou começar dando alguns exemplos que vai conectar com a gente, tá bom? Vamos para um primeiro ponto importante: mulheres que estão presas ao passado. Isso é uma questão que gente, nós precisamos todos os dias revisar. Precisamos todos os dias pedir ao Senhor que nos dê sabedoria e percepção aguçada para a gente olhar para o nosso passado e olhar para a nossa história e verificar se não tem nada mal resolvido lá atrás. Por quê? Porque mulheres que estão presas em algum lugar da sua história, do seu passado, são mulheres que têm mentalidade de escassez. Por quê? Porque quando você tem algo mal resolvido lá atrás, você não consegue romper o novo. Você pode até avançar, mas existe um limite.
Existe um teto para você chegar. Então, mentalidade de escassez tem muito a ver com mulheres que estão como a esposa de Ló. A mulher de Ló, lá em Gênesis 19, 26, você pode estudar depois. Ela, mesmo sendo tirada de Sodoma, ela olhou para trás. Mesmo ela tendo uma oportunidade, olha só o que Deus está dizendo: oportunidades que o Senhor coloca diante de nós, oportunidades para viver um novo, oportunidades para transicionar na sua área profissional, para transicionar algo dentro do seu relacionamento, na sua vida ministerial, mas você fica com tantos receios, tem apego ao passado, apego àquele lugar, apego a uma pessoa, apego a uma geografia, e você não rompe, perde oportunidades, mentalidade de escassez, não vai dar certo. Eu sempre fiz assim e é assim que tem que ser. Esse é um meio que eu encontrei. Foi tão difícil chegar nesse processo, foi tão difícil conquistar essa vitória, alcançar esse negócio, alcançar esse sonho. Por que que eu vou me arriscar a fazer o novo? Por que que eu vou me arriscar em fazer diferente? Deus está dizendo, cuidado com o passado, porque nem sempre ficar preso ao passado é uma coisa negativa. Às vezes a gente está preso a coisas boas mesmo. Às vezes a gente está preso a uma situação que afetivamente foi tão positiva e a gente perde oportunidades. Então, presa ao passado é Deus querendo te impulsionar para o novo e você está lá, presa àquilo que foi ruim ou que foi bom, mas está vivendo e se nutrindo daquilo que já aconteceu. E Deus está te fazendo convite para o novo. A esposa de Ló ficou presa no passado. Então, mulheres que estão com apego no passado, mulheres que têm dificuldade de obedecer completamente, o Senhor está te dando uma direção e você não consegue, você está paralisada. O medo do novo, minhas irmãs, o novo ele sempre vai ser desafiador. Mas eu posso dizer que o novo traz um frescor. O novo nos traz uma novidade de vida, de mentalidade, de conhecimento, de pessoas, às vezes até conexões. Conexões que Deus quer trazer para você viver um novo nível. Amizades que não é porque elas te fizeram mal ou que elas estão te fazendo mal, mas é que o Senhor está querendo te apresentar mulheres, situações novas que fazem parte desse novo ciclo, dessa nova temporada que o Senhor tem com você. Porque a sua história não é sobre o que as suas amigas ou o que o momento que você já viveu vai dizer, mas é sobre a obediência, a maneira como você está aberta, flexível para o novo. Coração dividido. Se tem mulher que tá com o coração dividido, não sei se eu fico lá ou se eu vou. Eu não sei se eu me apego àquilo que eu já vivi, àquilo que eu já passei, ou eu vou para aquilo que é novo, para um novo momento, uma nova liderança, uma nova situação. Coração dividido tem mentalidade de escassez. Quem sabe para que veio, sabe quem é em Deus. E se você sabe quem você é em Deus, você não precisa ter o controle. Você precisa ter intimidade com Deus para ouvir com clareza o que Deus tem com você. Uma lição muito importante que a gente aprende com a mulher de Ló. Muitas mulheres não avançam porque continuam emocionalmente presas ao que Deus já lhe pediu para deixar. Às vezes, uma mágoa, um ressentimento, às vezes é um processo, uma conquista que já passou e o Senhor quer te levar além, quer transbordar e você está presa naquele lugar. Mentalidade de escassez. Para a gente romper, a gente precisa de
Coragem, se nutrir de empoderamento. E não é o empoderamento que o mundo prega, mas é o empoderamento baseado na obediência, na coragem de Esther, na coragem de Débora, na coragem de mulheres que nos inspiram tanto a olhar para uma situação. Bem, eu vivi até aqui o que tinha que viver e agora eu preciso me posicionar para esse novo ciclo. É ter coragem de ampliar as possibilidades. Olha, mulheres que também estão como Mical. Uma segunda situação que nos faz ter mentalidade de escassez. Que mentalidade é essa? Comparação e desprezo espiritual. Lá em 2 Samuel, você pode estudar depois, capítulo 6, do verso 16 ao 23, fala muito sobre a história de Mical e Davi. Mical usou de uma infelicidade no seu comportamento e na sua fala em relação a Davi. Ela desprezou Davi quando ele adorava ao Senhor. Sabe aquele posicionamento de mulheres julgadoras, donas de si, de toda a sua verdade absoluta? Deus não precisa de você. Deus não precisa de mim. Ele não precisa. Ele é o próprio conhecimento. Ele é o próprio Deus que pode transformar a água em vinho, que pode curar o cego, que pode mudar o destino de pessoas. E às vezes nós ficamos como Mical, numa postura de dona da verdade, e aí nós julgamos. Nós julgamos a nossa família, nós julgamos os nossos filhos, nós julgamos o nosso marido, nós julgamos os nossos líderes, nós julgamos os nossos funcionários, nós julgamos e vivemos nessa postura de que eu sei o que eu estou fazendo, porque eu estudei, eu conheço, eu faço, eu aconteço. Isso é um perigo que mulheres que estão numa posição de liderança, elas podem cair nessa mentalidade de escassez. Elas podem estar sendo tomadas e nutridas, como Mical estava, de orgulho. O orgulho precede a queda. O orgulho te aprisiona. O orgulho te leva a inverdades. Mical estava sobre um julgamento errado. Julgamento espiritual enganoso. A preocupação excessiva com a aparência, porque Davi estava adorando, dançando, e Mical olhou para Davi e ficou indignada. Como esse homem dançando aí? Olha que vergonha! Preocupada com a aparência, o que que os outros vão dizer? O que que meu esposo vai pensar? O que que os meus filhos vão achar? O que que a minha família, o que que a minha igreja, o que que os meus liderados, o que que os meus funcionários vão pensar de mim? O que que as pessoas vão pensar de mim? Deus não está preocupado com a nossa performance. O que Deus mais preocupa é o que acontece nos bastidores. Porque é nos bastidores que o nosso coração é revelado. É na intimidade que nós realmente se apresentamos como somos, nossas dificuldades, nossas potencialidades. E Mical estava aqui, olhando para Davi e dizendo: Meu Deus, o que que as pessoas vão pensar? Mentalidade de escassez. A incapacidade de celebrar a presença de Deus. Aqui, irmãs, quando nós somos tomadas por esses sentimentos carnais, preocupação excessiva com o externo, julgamento, orgulho, ego inflado, nós não vamos acessar a presença.
Nós não vamos acessar a Cristo. Então, Mical teve o resultado de tudo isso. A mentalidade de escassez gerou esterilidade. Espiritualmente, isso revela que a crítica constante pode, olha que forte isso, matar a fertilidade do propósito. O Senhor está nos pedindo para que sejamos mulheres transformadas na nossa maneira de pensar, e isso tem a ver com os nossos julgamentos, com o nosso comportamento. Quanto mais a gente fala, quanto mais a gente julga, quanto mais a gente aponta, mais a gente mata o nosso propósito. Então, se você não quer matar a fertilidade do seu propósito, se você não quer matar aquilo que Deus te entregou, aquilo que Deus quer fazer com você, saia dessa posição de julgamento. Saia desse lugar aonde você aponta e você tenta ter o controle de toda a situação, como Mical tentou, dizendo que Davi tinha que ser e o que ele tinha que deixar de fazer. Quem sou eu para dizer? Quem é você? Quem somos nós? Sai do controle, sai do apontamento e deixe Deus trabalhar, porque assim o teu propósito será fértil. Mical foi essa mulher, mas também a gente não pode esquecer que lá em Lucas, você pode anotar também para depois você estudar, Lucas 10, do 38 ao 42, muitos de vocês conhecem a história de Marta e Maria. Marta estava com uma ansiedade, ansiedade exacerbada, o excesso de controle. Marta estava inquieta, sobrecarregada. Se nós ocuparmos esse lugar, me sinto sobrecarregada. Eu começo e não consigo dar conta. Eu sinto que tá tudo muito difícil, eu tô entrando numa estafa, eu tô incomodada, e isso é constante, porque de vez em quando é natural, dentre essas mudanças e esses ajustes de comportamento, a gente sentir que não tá legal, ou a gente ficar inquieta com alguma coisa, mas quando isso é frequente na nossa vida, isso nos leva a um lugar de ansiedade. E a ansiedade nos afasta do propósito. Marta estava inquieta, estava também julgando, e aí Jesus diz para ela: andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Ó Deus falando, vamos agora direcionar essa palavra para nós. Você anda muito inquieta, filha. Você anda muito incomodada e está muito preocupada com muitas coisas. O inimigo quer realmente te ocupar. Ele quer te ocupar com coisas boas. Ele quer te ocupar afetando o seu emocional para você ficar destruída. O inimigo, ele quer gerar ansiedade no teu coração, na tua mente, no teu corpo físico, porque o inimigo sabe que se você estiver nesse lugar de bagunça, de ansiedade, de preocupação, você não vai romper na mentalidade do reino. Você não vai desfrutar. Aí você vai viver só ocupada. Aí você vai viver preocupada. Aí você vai ter uma agitação emocional. Mulheres que estão diante do Senhor e diante da sua casa, agitadas emocionalmente, um, um estresse excessivo, perda de controle constante. Qualquer coisinha já fica enfurecida, já fica de bico, já fica brava. Olha que forte que é isso. Se as coisas não saem como você espera, você já começa a reclamar, você já começa a julgar, você já começa a ocupar esse lugar de necessidade de controle.
E Deus está dizendo o que lá em Romanos? Deixem que Deus transforme. Ou seja, deixe o controle nas mãos de quem pode. Deixe o controle nas mãos do Senhor. Aí, mulheres estão como Marta, fica fazendo comparação com outras mulheres. Senhor, enquanto eu tô aqui fazendo tudo, eu tô aqui me descabelando, eu tô aqui servindo, eu tô aqui, ó, fazendo. As fazedoras de muitas coisas. Aquela lá, olha o que ela tá fazendo. Aquela pessoa, olha como ela age. Enquanto eu tô aqui, meu Deus, isso é muito forte. Enquanto eu tô aqui me desgastando, entregando o meu melhor e fazendo de tudo para ficar perfeito. Olha a escrava da perfeição. Aquela fulana, ó, toda pomposa, tá lá, ó, desfrutando, tá lá, ó, fazendo coisas. Ai, como eu queria estar naquele lugar, né? Porque, de fato, a mulher que se compara demais, no fundo, ela queria estar naquele lugar. E é daquela pessoa que ela compara. Porque ela projeta a sua necessidade. Ela transfere a sua necessidade emocional na vida da outra. Aí ela fica nesse lugar. Ah, mas também a outra tem mais oportunidades. Mas também a outra é mais favorecida, né? Olha só, a vida foi boa com ela. Para ela sempre foi mais fácil. Para ela não viveu o que eu vivi, né? Porque que eu vivi. E aí a gente começa a remoer. Aí a gente volta lá no passado. Porque o que eu vivi, porque para mim tudo é mais difícil, porque para mim sempre tem que ser muito custoso. Em nome de Jesus, pare de dizer tudo isso, pare de ocupar esse lugar que não te pertence. Você não é vítima da sua história. Você é responsável para desfrutar e desbravar. O mérito é do Senhor. A obediência é sua, é nossa. Então, Marta ocupou esse lugar de ter necessidade de controle. Mulheres que quer comandar tudo. Deixa o pai ser pai, deixa o funcionário ser o funcionário, deixa o filho fazer coisas que o filho tem que fazer. Não é você ter o controle de tudo para que o resultado seja impecável, para que o resultado seja perfeito. Dar o nosso melhor é diferente de buscar uma perfeição. A perfeição te pesa e não tem como ser perfeito. Perfeito é só Deus. Se Deus fizesse tudo na nossa história perfeito, redondinho, vamos colocar assim, numa simplicidade de fala para vocês entenderem onde eu quero chegar. Você acha que se tudo estivesse incrivelmente perfeito, se a sua vida fosse incrivelmente perfeita, você precisaria de Deus? Deus já nos criou com uma necessidade dele. Por quê? Porque esse vazio que nós sentimos só é preenchido por ele. É só ele que pode nutrir aquilo que falta. É só ele que tem a porção daquilo que a gente não encontra no mundo, mas no Senhor nós encontramos. E aí, quando nós passamos a deixar a nossa história, a nossa vida ser conduzida pelo Senhor, a gente desfruta, a gente experimenta da boa, da agradável e da perfeita. Porque Ele que te criou, te conhece, sabe o que é necessário para você desfrutar, o desfrute, o transbordar daquilo que Ele tem para você. Mulheres que estão nessa ansiedade, nessa mentalidade de escassez, elas têm dificuldade de descansar em Deus. É óbvio que nós, quando estamos nesse lugar de preocupação excessiva, a gente vai ter dificuldade de descansar no Senhor. E aí a noite mal dormida, e aí a dificuldade para dormir, a insônia, e aí a compulsão por querer comer. E aí vem, né, as ansiedades descontadas em coisas, pessoas, comida, e você não vive. E aí eu vou te abrir um parênteses. Mulheres que estão nessa mentalidade de escassez estão sobrecarregadas, ansiosas.
e ainda precisam cuidar de suas vidas, seja ela profissional, ministerial ou pessoal, quando você precisa tomar decisões, você está nesse lugar de looping, você dificilmente vai ter a tranquilidade e a segurança de tomar uma decisão que não possa se arrepender depois. Por quê? Porque fisicamente o nosso corpo ele trabalha para a gente buscar um equilíbrio, para a gente estar bem. Esse equilíbrio a gente chama de homeostase. Então, quando não encontra esse equilíbrio, o nosso corpo ele trabalha para buscar algum recurso, alguma coisa dentro da gente para voltar a esse equilíbrio. Aí a gente busca um comportamento, a gente reage de um jeito, a gente busca um suporte em alguém ou em alguma coisa, em alguma comida. Só que vai chegando o momento da vida que isso é tão sequencial que chega uma hora, por não estar resolvido, por não estar tratado, fica disfuncional. E quando fica disfuncional, o nosso corpo adoece. E aí pode desenvolver transtornos, pode ter ataques de pânico, pode desenvolver depressão, e isso é uma condição fisiológica. O seu corpo não descansa. O nível de cortisol fica alterado e aí você vive no estresse. Às vezes tá tudo certo. Nossa, hoje o dia tá bem, tá tranquilo. Não aconteceu nada de ruim. Mas o teu corpo está agitado, a tua mente está acelerada. E Deus não quer esse lugar para você, filha. Deus não quer esse lugar para nós. Deus quer um lugar de desfrute. O inimigo quer limitar a nossa mentalidade, mas Deus quer expandir. Em nome de Jesus, todas nós viveremos esse desfrute, porque nós fomos chamadas para esse tempo. E nesse tempo, o Senhor está nos posicionando para curar nós, primeiro a nós, e depois dessa cura, dessa transformação, dessa ressignificação, nós vamos alcançar os nossos e alcançar outras mulheres. A escassez aqui, para Marta, é uma escassez interior e emocional. Então, é esse o cuidado do Senhor para conosco hoje. É olhar para o nosso espírito, para a nossa vida espiritual. É olhar para o nosso estado emocional. É olhar para como que nós estamos levando o nosso corpo com toda essa bagunça e esses desafios e realmente reconhecer o que eu preciso tratar, o que eu preciso baixar a guarda, qual é o controle que eu estou tentando ter em minhas mãos e isso está me fazendo sofrer e Deus está me pedindo, deixa eu trabalhar, deixa eu fazer, porque o que eu faço é perfeito. Isso é lindo, é muito profundo. Mas ao mesmo tempo, quando nós nos deparamos com aquilo que nos faz ter escassez, que limita a nossa mente, nós também aprendemos com o Senhor que existem mulheres que nos ensinam e nos inspiram a ter a mentalidade do reino. E aqui eu vou falar da minha best, Esther. Mentalidade de propósito. Esther 4:14. Nós até lemos no último encontro, Esther entendeu que a sua posição tinha um propósito maior. Vocês sabiam que Esther, quando ela foi empossada como rainha, até que viesse o mandato de morte, o decreto de morte para o seu povo, ela ficou 5 anos sendo cuidada, bajulada, vivendo uma vida digna de rainha. Então, eu imagino que foi um tempo, um processo de cura, um processo de exaltação, um processo onde ela foi muito, mas muito honrada. Quando o decreto vem, já faziam 30 dias que o rei não a chamava. Então, ela sabia que se alguém se apresentasse sem a autorização do rei, o decreto era de morte. Então, ela teme nesse momento. Poxa vida, eu tô há 5 anos aqui, não fiz nada de errado. Pelo contrário, o Senhor só me abraçou, tirou a minha orfandade, colocou muita gente para cuidar de mim. O Senhor me curou, me transformou. E agora, como que eu vou me apresentar para o rei? Como que eu vou me expor a um risco? Mas aí, quando o seu primo fala, olha, Esther, se você não se posicionar, se a sua mente ficar limitada
somente a sua cura, a sua dor, a honra, o lugar onde você está, que Deus te colocou, eu vou te dizer uma coisa, você vai perecer. Você e a sua casa vai morrer. Mas o socorro vai vir de outro lugar. Naquele momento, houve um start na mentalidade de Esther. E aí a gente falou até mesmo sobre identidade. Ela reconheceu, poxa, foi para isso que o Senhor me chamou. E o seu primo até disse, olha, será que não foi para um tempo como este que Deus te estabeleceu? Já tinham se passado 5 anos e que ela estava como rainha. Isso é muito lindo. Às vezes a gente acha que nós estamos numa posição, que nós estamos vivendo um ciclo, um momento, uma estação, uma geografia na nossa vida, que a gente vive um tempo maravilhoso e aí o Senhor nos pede uma coragem para tomar algumas decisões, o Senhor nos pede alguns posicionamentos que isso nos causa temor, angústia. Mas como que eu vou fazer isso? Ninguém nunca fez isso. Como que eu vou mudar? Irmãs, nossa vida, quando está nas mãos do Senhor, a gente não se limita à nossa condição humana. Rompa na sua mentalidade, mentalidade do reino. Quem sabe não foi para um tempo como este que chegastes ao reino. Esther, visão além de si mesma. Mulheres que têm mentalidade do reino vivem o propósito de Deus. Viver o propósito de Deus é além de si mesma. É além de realizar algo pessoal. É a transformação, é alcançar uma geração, é alcançar pessoas ao nosso redor e impactar essas vidas. Coragem. Coragem é a estratégia de Deus na vida de uma mulher que decide obedecer. Quando você obedece, você tem coragem para ir em lugares, para tomar decisões, coragem para se posicionar. Você não vai como todo mundo está indo, você não está presa ao senso comum. Você não está na mentalidade coletiva. Se todo mundo faz, eu também vou fazer. Se a receita é aquilo que está sendo feito, eu também vou fazer. E aí, de repente, o senhor fala, filha, tá todo mundo indo para cá, você vai para cá. Tá todo mundo fazendo dessa forma, mas você vai fazer diferente. Olha o que Deus está dizendo para mim aqui, irmãs. Deus vai começar a dar estratégias para mulheres aqui, mulheres que vão viver e que vão receber do Senhor estratégias que ninguém fez ainda. Estratégias que é diferente do senso comum. E Deus está dizendo, filha, tenha coragem, porque é eu que estou derramando sobre você. Isso é muito forte. Recebe isso, toma posse dessa palavra. O Senhor me autoriza a profetizar sobre a vida de cada uma que está aqui. Coragem para fazer, coragem para desbravar, coragem para o novo, coragem como Esther teve. O habitual era: só me apresento diante do rei se ele me chamar. A coragem levou ela a dizer: eu vou por conta de um propósito. Eu vou pela obediência. Esther foi ferramenta de livramento. Nós seremos essa ferramenta no reino espiritual, no mundo material, porque você vai desbravar, você vai prosperar, porque você não é igual a todo mundo. Bem que a nossa mãe fala, né? Você não é todo mundo. E graças a Deus nós não somos, porque o Senhor nos formou. E o Senhor, irmãs, nos coloca estrategicamente em lugares distintos. Por quê? Porque existem mulheres, existem vidas que eu não vou alcançar, mas você vai. Existem lugares que o Senhor vai me levar que não vai levar outra mulher. Mas isso não se diz respeito sobre potencial ou quem é melhor avaliada para fazer ou para cumprir um chamado.
Isso não tem nada a ver com performance. Isso tem a ver com propósito. Isso tem a ver com obediência. Isso tem a ver em realmente saber servir. E servir não busca aprovação. Servir serve porque ama. E quem ama Cristo serve sem olhar a quem. Esther também entendeu da responsabilidade espiritual. É isso que nós estamos dizendo aqui. Se você não se posiciona dentro da sua casa, seus filhos perecem. A sua casa é atingida. Você é coluna junto ao teu marido. Você é coluna dentro do seu negócio. Você é coluna no ministério. Então, você precisa ter essa intencionalidade e essa clareza de que existe uma responsabilidade espiritual nas suas mãos. O Senhor te coloca como ferramenta, como flecha. Ele é o flecheiro e ele te aponta. E aí você precisa ter essa responsabilidade de ir para o alvo e entender que você precisa ser racional, você precisa ser verdadeira, mas você precisa também ter responsabilidade espiritual. E isso tem a ver com o quê? Posicionamento. Ela não usou a sua posição para sua autoproteção. Esther não fez isso. Ela poderia se proteger por conta da posição, por conta do status, mas ela usou da obediência, ela saiu do controle e disse: Olha, se tiver que perecer, eu vou perecer, mas eu vou me mover, eu vou me posicionar, eu vou buscar, eu vou orar, eu vou me consagrar. Olha aí o Senhor falando: oração, consagração, busca. Então ela não buscou a sua autoproteção, mas sim para salvar uma nação. Uma outra mulher que nos inspira a ter mentalidade do reino, a viúva de Sarepta. A viúva de Sarepta, ela tinha uma mentalidade de provisão. E olha que lindo, você não precisa ter tudo em suas mãos. O que você tem já é o suficiente para ser uma arma poderosa nas mãos do Senhor. Depois você pode também estudar, está lá em 1 Reis 17, 8 ao 16, versículo 8 ao 16. Ela tinha apenas um pouco de farinha e azeite, mas ela escolheu obedecer. Quando ela obedece, a fé é manifestada. Ou seja, quando você não enxerga ou você não tem algo que te favoreça, você usa da sua fé. Porque a fé em meio à escassez traz o sobrenatural de Deus, a manifestação do extraordinário de Deus para a nossa vida. Essa viúva poderia olhar e dizer: Não, mas eu só tenho isso. É uma farinha, um azeite, é só isso e não dá para fazer mais nada. Eu tenho que fazer só o que dá para ser feito com isso. Mas aí o Senhor fala: Não, filha, eu quero multiplicar. Eu quero trazer à existência aquilo que não existe. E aí, essa mulher nos ensina que a fé nos move, que a confiança na provisão de Deus é o escape para quem confia em Deus e que entrega o controle nas mãos do Senhor. Qual que é o resultado de tudo isso? A multiplicação. O Senhor quer multiplicar na sua vida. O Senhor quer prosperar. Sabe a parábola dos talentos? Às vezes a gente só tenho isso, esconde, guarda, não entrega. Não, aquilo que eu tenho, eu posso usar como ferramenta de multiplicação. E eu multiplico não só com recursos humanos, eu multiplico principalmente porque Deus é especialista em fazer milagres. Quando a minha mão não alcança, a minha fé move o coração de Deus. Então, o milagre da multiplicação, ele
provoca e ele nutre essa a mentalidade de provisão. E por que não falar de Maria, mãe de Jesus? Mentalidade de entrega. Oh, meu Deus, como é difícil entregar! Ai, Deus! Maria respondeu ao chamado de Deus, dizendo, lá em Lucas 1:38, eis aqui a serva do Senhor. Eis aqui a serva do Senhor. Será que você pode dizer isso para o Senhor com todo o seu coração? Entregando tudo, tudo, tudo nas mãos do Senhor? Quais são as características que a gente aprende com a mentalidade do reino através do comportamento de Maria? A submissão a Deus. Então, ela atendeu, ela ouviu e ela foi submissa a Deus. A confiança na promessa. Confiar é o segredo para quem quer desfrutar das bênçãos de Deus. A disposição para carregar o propósito. Ela foi agraciada. Ela foi bendita entre as mulheres para carregar um propósito. Jesus, olha que lindo isso. Às vezes, nós, diante de uma situação, vamos ser, sim, desafiadas a escolher o caminho da submissão ou da desobediência, de confiar ou não na promessa, a disposição de sustentar o propósito, porque não é simples. Muitos querem viver o propósito, mas os processos, eles são dolorosos, eles são desafiadores. E é por isso que tem que ter coragem, tem que ter obediência, submissão e disposição. Se você não está disponível, você não desfruta, não adianta. E aí você quer comparar a sua vida, a sua história com a de outra pessoa? Nunca! Porque quem chegou lá viveu muita coisa que os bastidores, olha, não revelam. Então, se você quer viver o propósito, você tem que estar disponível. Ela entendeu, olha que lindo isso. Maria entendeu que o propósito vale mais do que o conforto. Ela poderia simplesmente ser uma mulher que iria se casar, viver ali a sua vida, a sua família, construir a sua família, mas ela foi convocada para um propósito a ponto de viver um processo que ela teve que, em dados momentos, fugir, ela tinha que ter uma responsabilidade espiritual, ela tinha que educar, direcionar. Isso é muito lindo. O Senhor nos entrega preciosidades, Ele nos entrega propósitos para que a gente venha com muito zelo conduzir e viver esse propósito de maneira excelente. Só que às vezes a gente quer viver do nosso jeito. E viver o propósito não é confortável na maioria das vezes. Ele vai te custar, vai ter que ter renúncia, vai ter que ter muitas vezes tristezas no meio do caminho, nãos no meio do caminho, vai ter traição, vai ter porta fechada, entendeu? Porque o inimigo, ele quer te paralisar de todas as formas. E o Senhor também permite que coisas que não são tão agradáveis aconteçam na nossa história, na nossa vida. Por quê? Porque a vontade permissiva de Deus é também de nos ensinar. Ninguém amadurece, ninguém passa de fase, ninguém muda de nível sem antes ter passado pela escola de Cristo, sem antes ter passado pela escola espiritual, de você se aperfeiçoar através das lutas, das provações, das dificuldades. Então, tudo isso faz parte do processo. E Maria entendeu que o propósito vale mais do que o conforto, ou seja, ela não precisava de conforto, ela precisava de uma estrebaria, ela precisava de um lugar para que o Cristo, o Filho do Deus vivo, viesse
Nascer, porque esse era o propósito, não era o lugar, não eram os animais ao redor, não era o celeiro, não era. O propósito era o nascimento, o propósito era zelar por aquela criança que estava vindo ao mundo. Isso é muito lindo. O Senhor nos permite, nos dá esse privilégio de carregar o propósito dele. E a gente quer conforto, e a gente quer fazer do nosso jeito, e a gente quer status. Isso não é mentalidade de quem quer viver a expansão do reino. Agora, quando você entende que não é sobre conforto, não é sobre condições favoráveis, mas é sobre submissão, confiança na promessa. Isso faz a diferença. Que Deus quer que a gente faça essa revisão de vida. E aí, eu gostaria que você respondesse para você aí mesma, para você refletir. Eu gosto muito disso porque isso nos leva à metanoia, à transformação de mente. Eu tenho vivido reagindo às minhas circunstâncias ou respondendo ao propósito de Deus? Como você tem vivido? Você tem vivido de reação? Reação às circunstâncias, reação às condições. Como que você toma as suas decisões? Você toma as suas decisões de acordo com como que as coisas vão acontecendo? Hoje o dia tá bom, então eu vou reagindo conforme o dia está me favorecendo. Hoje não tá legal, então eu vou reagindo conforme. Eu quero que você seja sincera e responda para você mesma. Você vive de acordo com as circunstâncias e aí você reage de acordo com as circunstâncias? Ou você vive respondendo ao propósito de Deus? O que seria isso, independente do que esteja acontecendo? Eu estou na obediência e eu tenho um caminho a seguir. E esse caminho, por mais que seja custoso, por mais que eu estou sendo afrontada, confrontada, eu estou seguindo. Eu estou nesse trilho. A segunda pergunta: onde minha mentalidade ainda está presa à escassez? Lembra que eu disse sobre perfeição? Ninguém é perfeito. Então, aonde? Aonde que a sua mentalidade possa estar presa em escassez? O que que você sente que está limitado hoje na sua vida? O que que você sente que hoje te amarra, sabe? Aquele negócio que parece que não flui. Responda para você mesma aí. É importante que enquanto você vai ouvindo e você vai respondendo, você escreva essas respostas. Porque à medida que você escreve, você organiza o seu pensamento, e eu posso te falar, essa palavra vai, sabe? Vai mentalizando, você vai processando tudo que Deus está falando e vem alguns insights do céu para o nosso coração. Sempre vem. Eu tenho celebrado o sucesso de outras mulheres ou eu me pego comparando com elas? Ah, que pegou, hein? Eu tenho celebrado o sucesso. Você celebra quando você vê mulheres que estão melhores do que você, que estão conquistando sua vida, sua família, profissionalmente, mulheres que estão realizadas, você consegue olhar e falar: gente, que maravilhoso, que lindo. Ou isso te incomoda, te causa alguma dor, alguma tristeza? Seja sincera com você mesmo. O medo tem determinado minhas decisões? Existe algum medo que hoje sustenta alguma decisão?
ou algumas decisões? Que medo é esse? O medo tem um nome. Qual é o nome desse medo? Escreve aí. Ah, para mim, mais ou menos, às vezes sim, mas escreve. Porque se às vezes sim, pode ser que em algum momento se torne frequente. Então é um ponto de atenção para você fazer a sua revisão de vida. O que Deus me confiou que eu ainda não tive coragem de assumir? E agora, hein? Deus te entregou algo, Deus te proporcionou uma situação, uma condição, Deus confiou uma responsabilidade nas suas mãos, mas você ainda não teve coragem de assumir. Meu Deus, você ainda não teve coragem de romper. E aí? O que que você está fazendo com isso? Escreve o que que Deus colocou, ou o que que você imagina que Deus colocou. Escreve. Uma mulher com a mentalidade de escassez vive tentando sobreviver, mas uma mulher com a mentalidade do reino entende que foi chamada para governar. Anota isso. Eu fiz questão de anotar porque é muito forte. Uma mulher com a mentalidade de escassez vive tentando sobreviver, mas uma mulher com a mentalidade do reino e entende que foi chamada para governar. Se você em algum momento parou para refletir e se viu num lugar de escravidão, trata esse lugar. Se você vive se comparando, vive com medo, tenta se proteger de tudo, das pessoas, do mundo, das situações, tá lá ligada no passado. O Senhor quer libertar você. A vida abundante tem a ver com a mentalidade. Mas quando você desenvolve, você nutre a mentalidade do reino, você olha para o propósito, você confia em Deus, você celebra, você celebra a conquista de outras pessoas, o chamado de outras mulheres. Você vive pela fé e você se posiciona. Mudar a mentalidade é desafiador, tá? Não é simples, não é simples. Mas depois que você traz essa mudança de mente, essa metanoia, como parte da sua vida, gente, é libertador. É libertador. Então, para esse finalzinho de encontro aqui com vocês, eu quero orar e eu quero dizer, em últimas palavras, que a gente não vai controlar o que acontece, o que vem, as emoções que nos, né, nos vêm diante das situações, porque não tem como a gente realmente controlar. Eu não vou controlar, eu não vou imaginar a hora que eu vou ficar feliz, a hora que eu vou ficar com raiva, a hora que eu vou ficar com medo. Isso é uma coisa que é inerente à condição humana. Mas quando eu sei e eu aprendo que existem caminhos que eu posso trilhar, existem comportamentos que eu posso nutrir, aí a escolha é minha, entende? Então, para a gente concluir, quando alguma coisa acontece fora da gente, nós estamos falando que é um estímulo. O estímulo, ele vem. Quando ele vem, ele anuncia para o nosso cérebro que alguma coisa está acontecendo. O nosso cérebro envia todas as informações para o nosso corpo. O nosso coração sente. Quando o nosso corpo inteiro recebe a informação, ele devolve pela medula e volta de novo para o cérebro. E aqui, essa é a região que é onde a gente faz formação de pensamento, que é o nosso córtex pré-frontal. Aqui a gente forma pensamento. E quando o pensamento, a nossa mentalidade está formatada para sempre pensar coisas ruins, para sempre pensar
em vitimismo, para sempre pensar como eu não consigo, como com o que falta, como uma justificativa de tudo que me acontece, eu sempre vou responder com um comportamento limitante, eu sempre vou corresponder ao meu redor de maneira ruim. E aí eu acabo trazendo um comportamento de estresse para mim mesma e de estresse para quem está ao meu redor. Então, o que acontece ao nosso redor, a gente não vai controlar mesmo. Mas aqui dentro da gente, é um processo que pode ser ressignificado. Eu posso escolher o que eu vou nutrir. Então, a dica para você, para nós, que é algo que eu trago para minha vida é: existe algo que eu preciso mudar? Eu preciso me lembrar todos os dias. Se eu preciso mudar um hábito que me limita, se eu preciso mudar um hábito, tais como esses que foram citados aqui, eu preciso soltar o controle, eu preciso parar de julgar, eu preciso me desfazer do orgulho, eu preciso ter mais responsabilidade espiritual, eu preciso desapegar do passado. Tem que olhar e treinar o teu corpo, a tua mente, para que todas as vezes que você olhe para essa condição que te atrasa ou que te paralisa, você venha agir diferente. Então, uma das coisas que funciona muito, eu escrevo e eu faço sempre a leitura disso. Eu escrevo o que eu preciso mudar, eu escrevo o que eu preciso transformar, e eu sempre faço essa leitura. Eu preciso parar de achar que eu tenho que ter o controle de tudo. Ou eu preciso trabalhar a minha flexibilidade. Ou eu preciso parar de ter medo do novo. Então, escreve isso. Escreve isso, coloca num lugar que você possa ler sempre. Ah, eu vou colocar no. Eu, todo dia é o meu celular que desperta para, né, de manhã começar a minha rotina. Coloca lá no despertador, sabe? Aquela ou aquela palavra-chave que você precisa romper. Ah, o imã de geladeira, coloca ali o papelzinho na geladeira. Mas é criar hábitos, por quê? Porque o nosso cérebro, a nossa mente, o nosso corpo já está condicionado. O que você tinha que aprender para você sobreviver, você aprendeu até aqui. Então, o que você cria de novo, você vai precisar de persistência, coragem, disciplina. Não me venha dizer que é impossível, porque quem tem disciplina consegue. Quem tem disciplina, persistência, alcança o sobrenatural, alcança o lugar ideal. E Deus quer ampliar nossa mente, Ele quer nos mover para esse lugar. Então, a gente tem que colaborar, né? Sabe aquela expressão que eu gosto muito que uma amiga diz, me ajuda a te ajudar? Então, é a mesma coisa, eu vejo o Espírito Santo assim, minha filha, vamos, moda, para com isso, você de novo nesse lugar, você de novo reclamando, você de novo apontando, você de novo chorando. E não é porque você não possa chorar, mas filha, você já tem a estratégia, você já sabe o que precisa ser feito, então para de se lamentar, sai desse lugar de vitimismo. Você não é impostora da sua história, pelo contrário, você é livre para viver a vida abundante. Sai do controle, entrega na mão de Deus e seja intencional. Seja obediente à palavra, busque a Deus, carregue o propósito, vai ser desconfortável, mas obedeça. E isso é lindo. E aí você vai viver cada estação, cada processo, cada situação de maneira mais leve, de maneira mais graciosa, porque o Senhor não te criou para viver com peso. Ele te criou para você desfrutar uma vida abundante. Amém? Nós vamos orar e você vai apresentar áreas da sua vida diante do Senhor que precisam dessa transformação, desse toque. Nós não somos perfeitas, mas o Senhor é. E a vontade dele é agradável, é boa. É o que nós precisamos para poder viver de uma mentalidade próspera, de uma mentalidade do reino. Ore junto comigo, Senhor, que a nossa vida, que a nossa história
Não fique presa, fixada em condições, em situações que nos paralisam, dores, angústias, medos. Pai, a essa mulher, essa minha irmã que está aqui junto comigo, que ela venha transformar a mentalidade dela na mentalidade do reino, aquela mentalidade que transforma o propósito, que transcende, Senhor, que amplia as nossas possibilidades e nos faz viver o sobrenatural, a confiança na promessa. Senhor, viver na obediência é crer na provisão, é ter um exercício de fé aplicado todos os dias. Senhor, nós não queremos viver uma vida mesquinha. Nós não nascemos, Senhor Deus, para viver limitada a condições humanas, geográficas. O Senhor nos chamou para muito mais além. E o que o inimigo quer, Senhor Jesus, o adversário das nossas almas, ele quer nos paralisar a todo custo. Ele quer colocar, Senhor, sobre nós mentalidades, pensamentos que nos faz ficar nesse lugar de dor, nesse lugar de reclamação, de julgamento, de controle excessivo, de ansiedade. Mas o Senhor tem vida abundante, o Senhor nos traz liberdade. Por isso, o Senhor toca na nossa mente, toca no nosso coração, que as nossas atitudes, Senhor Deus, sejam agradáveis ao Senhor. Que possamos ser agradáveis nos nossos relacionamentos, nos nossos negócios, em nosso ministério, que possamos ser uma mulher, Senhor Jesus, segundo o teu coração, mas não, Senhor, segundo as nossas próprias vontades, mas com a seriedade e a responsabilidade espiritual de carregar o propósito, Pai. Nós te pedimos perdão porque muitas vezes queremos agir pelas nossas mãos, temos comportamentos impulsivos, machucamos as pessoas que estão ao nosso redor. Nós não queremos ser essa mulher, Pai, que ataca outras mulheres, que vive nesse lugar de comparação. Não, Senhor. Nós queremos ser mulheres tratadas, curadas, transformadas, que celebrem, Senhor, outras mulheres. Nós queremos ser mulheres, Pai, que transformam ambientes, que transformam, Senhor, destinos. A começar em nós, dentro de nós, cura, Senhor. Trata, Senhor, transforma, Senhor, vem com seu rio de vida, Senhor, limpando a alma, a mente, o espírito e que a nossa mentalidade, Senhor, seja transformada. Toca, Senhor, na nossa mente. Nós não queremos viver limitada, Senhor Deus. Nós queremos viver a vida que o Senhor tem para nós. Queremos, Senhor, ter coragem para desfrutar, Senhor, daquilo que o Senhor tem, da abundância de vida, Pai. Nós queremos, Pai. Nós recebemos isso, Pai. Mas nós não queremos estar no engano. Todo espírito do engano caia por terra em nome de Jesus. Nós te amamos e nós te agradecemos por este tempo precioso, Pai. Guarda, Senhor, a vida, a mente, Senhor. Livra esta sua filha, livra cada mulher de toda seta maligna, Deus. Blinda o coração e a mente da tua serva. Em nome de Jesus. Amém e amém. Preciosas, muito obrigada por vocês serem sensíveis à voz do Senhor. Nós iremos nos encontrar nas próximas quarta-feiras. Nós temos a data certinho, depois eu vou confirmar ali para vocês, passando essa quarta que vem a outra, mas semana que vem nós teremos também uma temática bem especial com a pastora Ingrid, voltada para a família. Então você fique à vontade para participar, que daí eu vou disponibilizar o link para vocês também. Amo vocês e do fundo do meu coração, eu creio que o Senhor está levantando cada uma de vocês para que nós não sejamos aquelas mulheres do mimimi que começa e para ou que qualquer coisa já entrega os pontos. Eu creio que o Senhor está levantando um batalhão de mulheres e nós estamos juntas nesse batalhão de mulheres que são resistentes. Resistência. Mulheres que estão preocupadas em obedecer a Deus e não
preocupadas em ser aprovadas por homens. Você é escolhida para este tempo, então não deixa o inimigo te enganar. Não deixa o inimigo te colocar nesse lugar de vitimismo. Você é corajosa, você é sábia e você entregou o controle nas mãos do Senhor. Amém? Vou dispensar vocês porque eu passei um pouquinho do nosso horário, mas muito obrigada, uma boa noite, um bom descanso a todas. Ó, amo vocês do fundo do meu coração. E amanhã, para quem estiver na cidade, nós teremos o Código do Crescimento, 2 Coríntios, estamos estudando, está sendo uma bênção. Deus abençoe, um beijo no coração. Tchau, tchau.